Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. O Conselho de Concertação Social esteve hoje reunido. O Governo propõe um aumento do Orçamento de Estado de 77 milhões de contos para o ano económico de 2023. O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças apontou consensos em torno deste documento elaborado para fazer face às contingências que o país enfrenta. A CCSL saiu satisfeita da reunião e o representante dos empregadores relativizou a consciencialização da proposta de Orçamento de Estado de 2023 apresentada pelo Governo. Orçamento de Estado para o ano económico 2023 em cima da mesa do Conselho de Concertação Social. Conforme manda a lei, o Ministro das Finanças reúne os parceiros sociais para dar a conhecer a proposta daquilo que será o Orçamento de Estado para o próximo ano. Com o mundo em polvorosa devido à pandemia, a guerra no leste da Europa e a escalada de preços a nível mundial, Olavo Correia, ainda otimista, aponta para as contingências que Cabo Verde enfrenta e desenha um orçamento à medida do contexto atual. Em primeiro lugar, fazer face às contingências, às várias crises que estamos a enfrentar em simultâneo, a crise climática, esta crise provocada pela pandemia da Covid-19 que estamos ainda a enfrentar, as consequências que nós teremos de enfrentá-las durante vários anos e depois esta crise provocada também por esta guerra, esta invasão da Ucrânia pela Rússia, que tem um potencial para provocar uma crise alimentar, uma crise energética, mas também uma crise económica e social. Nós estamos num contexto em que a economia está a decrescer a nível internacional. As perspectivas apontam para uma recessão económica, particularmente nos países parceiros de Cabo Verde, realça o Vice-Primeiro-Ministro. Por isso, o Governo está a intervir ao nível do Orçamento de Estado para proteger as famílias e as empresas, reforça este governante. Este é um cenário de contingência que obriga o Governo a intervir para proteger as famílias, para proteger as empresas, mas também para garantir a segurança sanitária e ao nível da saúde pública. O orçamento para o próximo ano vai continuar a dar respostas em relação a essas contingências. Um orçamento de 77 milhões de contos, mas o seu conteúdo não está ainda totalmente fechado, acrescenta Olavo Correia, que realça a ideia deste orçamento preparar o país para o futuro, com medidas para melhorar o ambiente de negócios, apoiar o setor privado, atrair investimentos, etc. Para a CCSL, há sinais de consenso, pelo menos no que tange ao salário mínimo. E acabamos por chegar a um consenso pela maioria dos membros presentes do Conselho de Concertação Social. Em primeiro lugar, em relação às questões levantadas pela nossa central, tem a ver com a questão do aumento do salário mínimo, que foi consensualizado. Saímos de 13 mil para 14 mil em 2023. Em 2024, em função da situação do país, vai se discutir de novo a questão do aumento do salário mínimo nacional. A atualização salarial na função pública também satisfaz a CCSL. Os empregadores, estes, saíram com um outro sentimento da reunião e parecem relativizar o consenso. É um consenso, poderíamos chamar, do fecho de um orçamento que não tem de todo a resposta do consenso, porque, como deve calcular, os patrões, os empregadores não se revêem na totalidade do orçamento, porque houve, enfim, questões que ficaram ainda aquém das nossas expectativas. Houve algumas evoluções, obviamente, mas, como deve compreender, a questão das empresas em Cabo Verde estão a atravessar uma fase conturbada, uma fase complexa, e as nossas exigências tinham a ver com muito mais do ponto de vista fiscal. Mexida na lei laboral é uma outra exigência dos empregadores que ainda não teve eco junto do Governo, apesar das promessas do Vice-Primeiro-Ministro, reforça o Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues. A representação da UNTCCS não foi ouvida pela nossa equipa por não ter participado no encontro presencialmente, mas em declarações à RCV adiantou que iria propor ao Executivo aumento salarial e melhor proteção social para os trabalhadores da função pública. Governo a propor um orçamento de Estado de 77 milhões de contos, proposta orçamental que esteve hoje a ser discutida, um documento que ainda não está fechado.